Muito boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento pelos diversos canais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelos amigos que estão aqui presencialmente no SEAC, o nosso Centro Espírita Allan Kardec de Conchal. Em mais uma atividade com a presença do nosso querido amigo e habituê Jorge Alberto Elahá Canto. Boa noite, Jorge, tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os companheiros de Conchal. Que prazer imensamente grande estar hoje, mais uma vez, na companhia de todos vocês. É um prazer imenso estar na companhia de todos. Um prazer estar hoje aqui para mais uma atividade dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta como conteúdo. E a gente agradece desde já a sua presença mais uma vez, Jorge. Eu vou adicionar aqui na nossa transmissão o nosso querido amigo Sebastião Trajano. Boa noite, Trajano, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Como vão? Bem, graças a Deus. Trajano vai fazer a prece para a gente. Por favor, Trajano. Possamos fechar nossos olhos, serenar nossos sentimentos, buscar entrar em sintonia com os espíritos fraternos e benevolentes para esse momento tão importante para nós, que é de estarmos nesse momento aqui, junto de todos, na mesma intenção, no mesmo sentimento, que é de aprender um pouquinho mais da doutrina dos espíritos e, desse modo, poder libertar-nos das trevas da ignorância, da falta de conhecimento e nos iluminar com esses ensinos que essa doutrina bendita nos proporciona, para que nos fortaleçamos e modificamos os nossos atos negativos em positividade e no trato com nossos irmãos e nosso dia a dia, sejamos capazes de externar tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, que é o esclarecimento, que é o trazimento da paz, quando nós assim o aceitamos. Que a paz, que o amor, que a bondade infinita de nosso Pai nos fortaleça e encoraje hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Trajano. Grande abraço. Até já, né? Até já. Trajano está aqui no centro também, mas em outro ambiente. Muito bem. E o nosso Jorge vai falar hoje sobre o objetivo da vida. Meu querido, é contigo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Uma boa noite para todos nós, para aqueles que chegaram agora. Hoje vamos ter uma nova oportunidade para conversar sobre alguns assuntos muito importantes sobre doutrina espírita. Na verdade, isso tudo acontece porque nós somos almas profundamente desatentas. Nós não percebemos o mundo que circula em nosso redor. Nós não temos olhos de ver. E essa nossa dificuldade de enxergar o mundo que nos rodeia é que faz com que, de repente, a doutrina espírita compareça nas nossas vidas, apresentando os seus conceitos para que a gente desperte, para que nós possamos acessar algo que já existe dentro de nós, mas que está adormecido e que é necessário que alguém venha para despertar esse conhecimento que está em germe dentro de nós. Estamos falando da lei natural, da lei de Deus. Nas questões 621 até 624 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata exatamente dessa questão. Onde essa lei está? Se ela está na consciência, por que nós não lembramos? Se nós a esquecemos, o que fazer para relembrá-la? E aí que entra os inúmeros instrumentos para que a gente consiga acessar esse conhecimento e despertar para a verdade mais imorredoura que nós temos dentro de nós,
que é a presença de Deus nas nossas vidas. Nós somos muito insensíveis, muito. Nós perdemos, de alguma forma, a capacidade de refletir sobre assuntos que passaram a ser para nós atos que não nos chamam mais para a reflexão. Você olha para a noite e vê um céu estrelado e não se pergunta mais: por que disso? Como explicar? Nós sabemos muito mais do que os gregos antigos, mas os gregos antigos eram fascinados pelo céu. Porque eles diziam que os deuses se mostravam através dos astros que apareciam nos céus. Era ali que se podia perceber a majestade daqueles seres extraordinários que tomavam conta da criação. Por isso que suas constelações estavam sempre relacionadas aos seus aspectos mitológicos, porque eles enxergavam nesses astros, de alguma forma, a majestade do Criador. Nós olhamos os céus à noite e perdemos a capacidade de ver ali as pegadas que Deus deixa. Perdemos ali a chance de podermos perceber como se manifesta a grandeza do Criador. Nós ficamos presos muitas vezes nas nossas próprias dores, nas nossas próprias angústias e perdemos a capacidade de enxergar essas manifestações maravilhosas que Deus nos concede perceber. E é isso que vai fazendo a gente ficar assim, mais insensível, frio. As coisas vão acontecendo e nós não vamos percebendo. É como se nós perdêssemos o dom de vermos o colorido que a vida tem. Olhamos em torno de nós uma multiplicidade de vidas impressionante, aves, peixes, mamíferos, répteis, a majestade da criação, a diversidade da vida, e nós não nos emocionamos diante disso. Nós perdemos o dom de nos emocionarmos. Até mesmo diante da vida que nasce, a gente perdeu o dom de ver isso. Porque se a gente fosse parar para pensar que nós todos temos um corpo físico que surgiu de uma única célula, ninguém consegue explicar isso. Como que uma única célula consegue ir fazendo um processo de divisão celular sucessivo e os órgãos vão surgindo, esse ser vai ganhando uma forma e no final o ser resultante é exatamente semelhante ao ser que o gerou? É uma coisa muito impressionante essa capacidade que a gente consegue perceber da vida que se manifesta em redor dos nossos passos. É fascinante tudo isso, mas por algum motivo nós perdemos esse dom de enxergar. Nós perdemos a capacidade de ver. E exatamente por conta da perda dessa capacidade, nossas vidas se tornaram tão amargas, tão difíceis, nos tornamos tão descrentes. Como foi que tudo isso aconteceu? Onde foi que nós perdemos o trilho da história? Se nós saímos da mão do Criador, por que nos perdemos dele? O que houve conosco? O que foi que aconteceu na intimidade das nossas almas para que nós perdêssemos o fio invisível que nos ligava com o nosso Criador? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje. A doutrina espírita, ela nos fala que os espíritos, eles são criados simples e ignorantes, desconhecedores de todas as coisas, desconhecedores do bem, desconhecedores do mal, ignorantes do que é o certo, ignorantes do que é o errado, são incapazes de poder comandar um corpo complexo, têm dificuldade intelectual para promover raciocínios mais bem elaborados. Somos, portanto, almas desprovidas de conhecimento, tanto do lado intelectual como do lado moral. Não conhecemos nada. É isso que caracteriza o surgimento dos espíritos. A forma como tudo começou
dá-se exatamente nesse momento em que Deus estabelece a criação desses seres. Somos todos nós, nascidos nessa condição. Deus, no dizer da doutrina espírita, poderia comandar o universo sozinho. Ele tem poderes suficientes para comandar o universo. Mas permitiu que as coisas assim fossem, para que nós tivéssemos a chance de existir e de poder desenvolver as nossas potencialidades e alcançarmos a felicidade. O que Deus deseja é dar felicidade, oferecer felicidade, criar seres para serem felizes. Esse é o objetivo de tudo. Ele nos cria na expectativa de que nós sigamos uma trilha e ao trilharmos a senda que Ele nos aponta, nós alcançarmos a felicidade. E nesse processo de construção, nesse caminho que nós fazemos na direção da felicidade, nós vamos ter uma chance de ajudar aos que estão à margem do caminho. E quanto mais a gente se devota a auxiliar os que estão em derredor de nós, mais as nossas potencialidades se desenvolvem. Mais grandiosidade nós desenvolvemos em nós e, portanto, mais felizes nos tornamos. Identificar-se com os propósitos do Criador, portanto, é alinhar as nossas vidas com a felicidade verdadeira. Mas esse é o destino da jornada. Isso é para onde nós vamos, não de onde nós partimos. A forma como o Espiritismo diz que tudo começa é daquele jeito, desconhecedores de tudo, do bem, do mal, do certo, do errado, das coisas como devem ser feitas. E nós, então, vamos desenvolvendo as nossas faculdades a partir das experiências que a vida vai nos oferecendo. O mundo animal, o período da animalidade, ele é muito importante na construção da nossa personalidade. O Espiritismo, por ser uma doutrina evolucionista e não criacionista, considera que o processo de formação do homem sobre a face do planeta não se deu da noite para o dia. Ele é fruto de um longo mecanismo de evolução muito sutil, no qual as almas vão aprendendo um pouco a cada dia, transformando seus corações a cada momento. E assim, nós vamos nos desenvolvendo no longo período das eras, transformando os corpos no natural processo da evolução, de maneira que nós alcançamos, quando temos essa evolução processada, começamos a alcançar a condição de encarnar pelas primeiras vezes nos corpos humanos. Então, toda esta saga que existe anterior ao homem, o período em que nós habitamos em corpos mais animalescos, faz parte do processo evolutivo. E é interessante que o Espiritismo nos fala que a gente se desenvolve em dois flancos, tanto no conhecimento intelectual como no conhecimento moral. Mas enquanto nós estamos na fase anterior ao homem, só tem conhecimento intelectual. Não tem conhecimento moral. Não existe discussão moral para animais. Animais não têm ainda código de moral. Isso vai ser oferecido ao homem somente quando ele começar as suas primeiras existências. O princípio espiritual que habita os animais ainda não é dotado desse recurso. Quando nós começamos a fazer as primeiras experiências da espécie humana, começa a se desenvolver em nós o senso moral, e a gente vai agora ter que avançar na área intelectual, continuar avançando, mas vai ter agora que desenvolver um segundo flanco, a área moral. Da mesma forma, o Espiritismo diz que a gente é simples e ignorante. Quando estamos até a condição animal, sermos simples é porque nós não sabemos nem trabalhar seres complexos. A gente vai aprendendo a lidar com corpos mais complexos. E a ignorância tem muito a ver com esse conhecimento intelectual. Aprender a caçar, aprender a se esconder, aprender a fugir dos nossos predadores. Essa inteligência toda que a gente adquire no mundo animal, ela faz parte dessa área do homem deixar de ser simples e ignorante. Vamos assumindo, em vez de simples, corpos complexos. Em vez de sermos ignorantes, animais cada vez mais inteligentes. Quando alcançamos a condição hominal, abre-se esses dois flancos.
Tudo aquilo que a gente aprendeu que até agora era do lado intelectual, agora vai ter dois, o lado intelectual e o lado moral. E aí, nesse período como homem, o corpo vai ser o mesmo. A estrutura de complexidade vai ser a mesma fisicamente. A complexidade agora é das relações. A complexidade migra para o aspecto moral. E nós continuamos sendo ignorantes, mas por quê? Porque não conhecemos das coisas do mundo intelectual. E simples, vamos avançando para a complexidade no mundo moral. Não sei se me faço claro no que quero dizer, mas é como se fosse assim. Antes da condição humana, somos simples e ignorantes, verdade. E vamos aprender a deixar de ser simples e a deixar de ser ignorantes. Isso na área dos animais. O que é deixar de ser ignorante como animal? É aprender a caçar, aprender a se esconder. Isso que se espera deles. E o que é a complexidade até o mundo animal? É nós trabalharmos corpos cada vez mais complexos. Começamos com corpos de poucas células e chegamos à complexidade dos corpos que nós temos até atingir a condição aminal. Quando a gente atinge a condição aminal, a gente vai continuar trabalhando ignorância e os homens são ignorantes, simples e ignorantes. Vamos continuar lutando para vencer a nossa ignorância. O quê? Conhecimento intelectual. E também vamos deixar de ser simples para sermos mais complexos. Complexidade agora não é mais orgânica. Complexidade agora é nas relações sociais. É a descoberta do mundo moral. Quando nós alcançamos a condição humana, nós temos uma herança animal muito grande. Nós temos muitos instintos, nós temos muitas características que a gente herdou dos múltiplos milênios que nós vivemos na condição animal e vai começar o trabalho para domar essas más tendências. Nós, quando aportamos na condição humana, somos almas ainda muito tisnadas das imperfeições que carregamos das múltiplas existências. É esperado, portanto, nossas fragilidades, nossas quedas. É esperado, portanto, a nossa pequenez de espírito, as nossas dificuldades. Exatamente por isso, o mundo espiritual prepara planetas para que sejam reservados especificamente para esses espíritos que ainda estão saindo da animalidade. É a nossa condição. Nós somos espíritos que saímos da condição primitiva faz pouco tempo. Olha para trás. Segundo a história, nós passamos 1 milhão de anos na pré-história. 1 milhão. Nós temos apenas 10 mil anos de história. O resto é pré-história. Então, se nós temos 1 milhão de anos na pré-história e temos apenas 10 mil anos, nós temos 1% da nossa história apenas vivido nessa condição. 99% da história do homem foi vivido no período da pré-história, marcado pela violência, pelos instintos. Nós estamos agora iniciando a construção das nossas verdades, da revisão dos nossos conceitos. Nós, como diz o Livro dos Espíritos, nós estamos muito mais perto do princípio do que do fim. Nós não somos almas tão grandiosas que a gente diz, nossa, já estamos muito perto da evolução, da perfeição. Nós não estamos, nós estamos muito longe. Nós estamos mais perto do princípio do que do fim. Nós estamos no jardim da infância. Eu lembro do meu filho mais novo, que quando tinha 6 anos de idade me perguntou assim, pai, eu já sei somar, eu já sei subtrair, eu já sei multiplicar e já estou aprendendo a dividir, eu já sei ler tudo, eu vou continuar indo para a escola para aprender o quê? Então, você percebe nessa hora que, pela nossa visão de mundo, saber aquilo que ele sabia aos 6 anos era o horizonte da verdade. E às vezes a gente tem essa sensação, nós já sabemos tudo. Não. Somos almas ainda muito envolvidas com uma série de conflitos, e os nossos conflitos se expressam exatamente por essa dificuldade de perceber o Criador.
Olha para a nossa sociedade. Uma sociedade egoísta, orgulhosa, que dorme tranquila enquanto outros morrem de fome, que é capaz de ler os seus livros de história e não se envergonhar da quantidade de sangue que já foi derramado. Uma sociedade que parece não aprender com os seus próprios erros. Uma sociedade que, apesar de toda a tecnologia que desenvolveu, questiona sobre a sua própria existência. Uma sociedade em que o homem não sabe sequer o que ele é. Ele não sabe o que ele é, ele pensa que ele é o corpo de carne. Que maior ignorância nós poderíamos ter do que essa? Que maior prova de que nós somos seres ainda primitivos nós poderíamos dar, se não essa, de que o homem não sabe nem sequer saber o que ele é. Ele nem se interroga de perguntar, afinal, o que somos? Nem isso ele se pergunta. E coroando todas essas nossas manifestações de infelicidade, nós nos voltamos contra o nosso próprio Criador. É por incrível que pareça, Ele nos criou, nos concedeu essa saga extraordinária pelos diversos animais, deixou as suas pegadas no céu, na forma das estrelas, nos mostra um processo de reprodução absurdamente incrível, nos mostra uma diversidade de vida maravilhosa. E nós ainda dizemos, eu acho que ele não existe. Que prova mais nós gostaríamos de ter para que pudéssemos sentir a presença do Criador nas nossas vidas. E isso é tão curioso porque a humanidade, ela se estabeleceu sobre a face do planeta e ela se espalhou sobre a superfície do globo. E em pouco tempo havia comunidades humanas em diversos lugares do mundo. Havia homens no Oriente, homens no Ocidente, no Norte, no Sul, em ilhas isoladas e em outros lugares continentais. A espécie humana se espalhou por toda a face do planeta. E todos os povos antigos, sem exceção, todos sabiam da existência do Criador. Todos os povos tinham essa informação. Mas isso não é contraditório se nós somos assim tão primitivos? Como é que a gente tinha essa noção? Como é que a gente podia saber se nós éramos assim tão animalescos, tão desprovidos de inteligência, tão embrutecidos? Pois é. Mais uma vez encontramos aí a assinatura de Deus nas nossas vidas. O Criador se ocupa de não permitir que seus filhos fiquem órfãos. E Jesus, o governador do nosso planeta, tem um trabalho diligente de oferecer os seus emissários nos diversos lugares do mundo para que em todo lugar exista religião. E por isso, não existe nenhum povo antigo que não possua religião. O que é isso? É porque em cada lugar desse, aonde homens primitivos, saídos da animalidade, ignorantes, embrutecidos, cheios de vícios, cheio ainda dos apelos que o mundo animal trazia dentro de si, apesar de todas essas coisas, emissários inumeráveis foram enviados à terra diversas vezes, nos mais diferentes povos, para acender a luz da religião em todos os cantos da terra, para que ninguém pudesse dizer, eu me perdi, porque nunca recebi uma instrução que me ajudasse. Nenhum espírito encarnado no planeta, veja a solicitude do nosso governador, nenhum espírito encarnado neste planeta pode dizer, nunca ouvi falar sobre isso. Encarnei na Terra e nenhuma vez ouvi uma mensagem que falasse sobre um Criador ou algo parecido. Existem 4 verdades religiosas que todos os povos antigos ouviram, sem exceção. Uma, a existência de um Criador que promoveu toda a criação. Ainda que seja politeísta, monoteísta, pouco importa, mas em todas as religiões há sempre a ideia de seres extraordinários que criaram o mundo em que vivemos. Em
todas as partes do planeta, todas as culturas, todos os povos, todas as raças. Essa verdade chegou em todos os ouvidos. Segunda verdade impressionante que também todos nós recebemos: a informação de que todos nós somos dotados de uma parte imaterial que sobrevive à morte. Esse é um conceito extremamente impressionante, porque a ideia de um Criador, ela poderia a gente ter tirado, porque via uma criação que não era nossa, via a chuva, via o sol, então deveria atribuir a alguém aquela feitura. Mas todos os povos da terra chegarem à conclusão que nós temos uma coisa imaterial, que quando morre essa coisa sai de nós e continua viva. Isso é impressionante demais. Não existe quem consiga explicar isso se não recorrer a um plano espiritual, a um plano divino que se debruça sobre os homens para não deixá-los órfãos e oferece a informação para que eles nunca tenham sede de paz, para que esses homens nunca tenham carência de conhecimento espiritual. O nome desses mensageiros mudou ao longo do tempo. A forma como eles apresentaram muda, não importa. O que importa é a mensagem e não o mensageiro. Então, sempre se disse, há um Criador, há uma criação. Segundo, há uma alma em nós. Desde a pré-história se sabia disso. Enterrava-se as pessoas com seus objetos pessoais, porque o morto voltaria para pegar seus objetos, porque estaria vivo. Então, a ideia da imortalidade estava dentro de nós, era uma ideia praticamente inata na criatura, porque os mensageiros anônimos, seus nomes não estão registrados na história, mas apareceram entre os aborígenes, entre os nossos índios, entre os astecas, os incas, os maias, entre os povos antigos, qualquer um daqueles que os livros de história citarem, todos, sem exceção, receberam esses mensageiros. Alguns têm nomes ilustres, outros nem tanto. O que importa é a mensagem. Terceiro ponto que todas as religiões antigas traziam. Além da ideia de Deus, ou de deuses, além da ideia de que a alma existe, havia uma terceira coisa que era presente em todas as doutrinas. Esse Deus, ou esses deuses, que criaram a tudo, inclusive a alma, tinha um código de conduta que nós deveríamos seguir. Há um código, você tem que fazer isso para seguir. Então, havia em todas as religiões um roteiro. Esse roteiro é o mesmo roteiro da lei divina. Não é impressionante isso? Isso é impressionante demais, porque as religiões poderiam ser oferecidas sem nenhum código, mas elas têm um código. Você tem que fazer o bem aos outros, você tem que amar seus irmãos, você tem que respeitar os seus deuses, você tem que cumprir as suas regras, você tem que ser uma pessoa boa. Gente, isso está em todo lugar. Isso é impressionante. Em todo lugar da terra existe isso. Há um julgamento, há um código. E o quarto elemento que é presente em todas as doutrinas é o julgamento após a morte. Todas as doutrinas têm essa mesma verdade. Após a morte, a alma, que é aquela parte que não vai morrer do homem, ela vai ser avaliada se ela cumpriu o código de conduta ou não. Se ela cumprir o código de conduta, ela vai para um lugar bom, vai ser feliz. Se ela não cumpriu, ela vai sofrer. Eu acho isso uma coisa fantástica. Como que pode isso estar presente nos diversos povos que nunca se falaram, que nunca se encontraram? É incrível tudo isso. E nessa rota estava exatamente a questão da felicidade. Obedecer esse código era alcançar a felicidade. Era poder trilhar o caminho que nos levava à luz. Então, qual o objetivo da vida? O objetivo da vida é oportunizar aos espíritos a chance de encontrarem a felicidade. Nós temos um encontro marcado com a felicidade. Nosso destino é esse. Nós fomos criados para sermos felizes, para sermos almas plenas, libertas, completamente capazes e plenipotentes. Mas para isso, nós precisamos descobrir essa lei
viver essa lei intensamente. Quanto mais eu vivo, mais felicidade eu sinto. Quanto mais eu tento desobedecer essa lei, mais eu sinto infelicidade. É uma relação inamovível. Ou você segue a lei para encontrar a felicidade, ou você resiste contra a lei e torna-se um infeliz. É interessante que a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, tem 4 partes, não sei se já perceberam. A primeira parte é Deus e a criação, parecido com o primeiro princípio lá das religiões. A segunda parte é a vida espiritual, que tem a ver com a ideia da alma, lá das religiões. A terceira parte é o código, que são as leis morais. E a quarta parte, o julgamento, que é das penas e gozos, que vai discutir exatamente o que acontece com a alma depois da morte, de acordo com o que ela fez durante a vida física. O Livro dos Espíritos resgata exatamente o espírito das religiões, esse processo importantíssimo da conexão do homem com o Criador. As religiões não vieram à Terra para dividir os homens, para estabelecer rituais, para criar sacerdócios, para promover sacramentos, para fazer liturgias. O único objetivo das religiões era apontar o caminho para o homem. O objetivo pelo qual as inúmeras religiões vieram à Terra era para que ninguém dissesse, eu fiquei órfão. Não. Aonde você nasceu tem uma religião que aponta, o caminho é aquele. E o caminho é semelhante. Pode ter diferença? Pode. As religiões podem ter diferença na sua forma de operar. Mas se você for para o cerne delas, tá? Então qual é o código? Você vai para o código é o mesmo. Os princípios doutrinários podem não ser os mesmos, mas os princípios morais são os mesmos. É isso que é impressionante. Os princípios morais são os mesmos. Como é possível que no mundo inteiro, nos diversos lugares, haja uma convergência tão impressionante? Só há uma explicação. É o cumprimento do plano para que os homens alcancem um objetivo, a felicidade. Os diversos reveladores vieram exatamente trazendo essa lei, falando dela. Mas existe um revelador particular, que ele é muito singular, que é o próprio governador do planeta. Veja, ele mandou vários emissários, e há num momento em que ele mesmo vem, ele mesmo. Não mandou mais nenhum emissário, mandou vários, agora é minha vez, agora eu vou. E a mensagem do emissário, a gente podia esperar assim, puxa, ele vai ter uma mensagem completíssima. Porque se os que não eram ele trouxeram coisas incríveis, esse cara vai trazer uma mensagem totalmente rica, completa, plena. E por incrível que pareça, a menor das mensagens é a dele. Contraditório, né? Mas é assim. Quanto mais os espíritos evoluem, mais eles adquirem poder de síntese. Você não reduz a palavra, o ensinamento de Krishna numa palavra. Tem muita coisa, tem muita lei, tem muita informação. Nem o de Buda, nem o de Sócrates, nem o de Moisés, de ninguém. Mas o de Jesus você resume numa palavra. Pergunte a qualquer seguidor de Jesus. Como que você resume a palavra de Jesus? A pessoa vai dizer, amor. Sabe por quê? Porque é só o que importa. Se nós seguirmos essa única orientação, a gente alcança o objetivo. Nós descobrimos o objetivo da vida. A gente às vezes se perde porque a gente fica vivendo no entorno daquilo que é importante. As várias religiões que vieram, elas tinham só um objetivo, apontar o caminho para o homem para que ele andasse naquele caminho. Só que o que aconteceu? Nós fomos criando rituais, liturgias, sacerdócios, um monte de coisa, e a gente começou a ficar só na periferia dessas doutrinas e não avançamos para o cerne delas. Não descobrimos o que elas tinham de mais profundo. Todas são belíssimas, são extraordinárias, se nós nos ativermos ao propósito que elas vieram, que é acordar o homem para a necessidade do amor. Por isso que Jesus, na sua doutrina, trouxe tanta preocupação em falar do amor.
Isso foi tão forte dentro da sua mensagem que ele chegou a dizer que amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo resume toda a lei e os profetas. Então você pega toda a lei de Moisés, pega todos os profetas, junta, o que dá? A síntese? Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Veja que é amor, amor, amor. Então, se dá para sintetizar mais ainda, já que é para o próximo, para Deus e para mim mesmo, ama tudo que você puder. É isso que é o objetivo. Amar. O animal não é capaz de fazer isso. Só quem é capaz de desenvolver o sentimento do verdadeiro amor é o homem. O maior de todos os sentimentos. É o passaporte para os mundos superiores. Então a gente sai da animalidade. Experimenta nos planetas como o nosso, para que a gente consiga despertar a consciência. Nós estamos vivendo muitas vezes e não estamos percebendo que estamos vivos. E por conta dessa nossa resistência, a gente acaba se atrapalhando nas próprias pernas. As encarnações passam, a gente evolui muito pouco, tropeça nas mesmas pedras, não consegue avançar. Os planetas vão dando as oportunidades, a gente não vai aproveitando, os tempos vão chegando, o tempo chega. Porque os planetas, eles têm um prazo para oferecer as oportunidades. Findo esse tempo, se você aproveitou a oportunidade, você continua nele para a próxima etapa evolutiva que esse planeta vai passar. Mas se você não aproveitou, não tem como você ficar. Naturalmente, quando você percebe que você não está aproveitando, você precisa correr com a descoberta do quê? Do amor, para você permanecer nesse orbe. Se você não fizer isso, você não poderá permanecer aqui. E aí você migra para outro lugar para continuar o seu processo evolutivo. Não é castigo, não é punição, e nós não podemos entender que isso se dá com um sentimento de punição de Deus para conosco. Como se ele estivesse com raiva. Diz, você não aproveitou? Eu vou expulsar você, vou degradar você. Muitas vezes as almas que experimentam isso, elas dizem, eu fui degradado, eu fui expulso de um paraíso. Mas no fundo, é natural para o processo evolutivo. É como dentro da escola, o aluno chega no final do ano, se ele não aproveitou as lições, a professora precisa fazer com que ele retorne para repetir o mesmo ano letivo, para que ele aproveite, para que ele não se perca, senão ele não vai aproveitar o ano seguinte. Precisa voltar para rever as lições. Como nós estamos na alfabetização, precisa voltar para se alfabetizar de novo. Nós estamos ainda nesse período de juntar as letrinhas para tentar entender as coisas. Nós ainda não conseguimos fazer a leitura espiritual das coisas. A gente vive no nosso mundo e não faz a leitura espiritual daquilo que nos acontece. Por isso que somos analfabetos. Se nós fôssemos capazes de ver a nossa família e fazer a leitura espiritual do que acontece em casa, aí se poderia dizer, está alfabetizado espiritualmente. Quando eu estivesse no ambiente de trabalho que desse uma confusão, eu dissesse, perturbação espiritual. Isso aqui é um processo obsessivo. É uma armadilha das trevas. É uma proteção dos bons espíritos. Então, se eu conseguisse ler os fenômenos que se passam comigo pelos olhos do espírito, tudo que se passa, eu dizer, isso aqui tem uma perturbação, isso aqui é uma coisa boa. Se eu conseguisse fazer isso, eu poderia dizer, estou alfabetizado. Mas eu olho e não leio. Eu vejo as coisas, mas não consigo ler. Então, é por isso que digo que nós ainda somos analfabetos. Se nós nos alfabetizamos, a gente imediatamente lê as coisas como elas são, sem muito sacrifício. Por exemplo, olhe para cá e não leia. Experimente não ler. Consegue? Não consegue. Olhou, leu. Sabe por quê? Porque se alfabetizou. Nós não somos alfabetizados. A gente olha e não consegue ler. É por isso que somos almas ainda tão sofridas, porque o nosso processo de crescimento está muito atrapalhado. Nós ainda não percebemos o objetivo da vida. Entramos e saímos das religiões na expectativa de que seja o culto exterior que a gente vai ali buscar. Lê do engano. O grande objetivo de estarmos ali é que aquela religião, independente de qual seja, desperte em nós a compreensão dessa lei.
que a gente acorde para o propósito da vida, que a gente consiga se transformar, consiga mudar e promova a nossa felicidade verdadeira a partir da identificação das nossas vidas com aquilo que o mundo espiritual nos aponta. Então existe dentro da literatura espírita um conceito muito falado, que é a necessidade do autoconhecimento. Sim, nós precisamos nos autoconhecer. Mas muitas pessoas acham que o objetivo da doutrina espírita é o autoconhecimento. Errado. O espiritismo não tem por objetivo o autoconhecimento. O objetivo da doutrina espírita é despertar as almas para que elas se transformem. E o que é essa transformação? É a iluminação interior, é a compreensão das coisas, para a gente mudar. Enquanto eu não conseguir fazer isso, eu passo pela vida sem perceber. A gente passa como se estivesse dormindo. Eu vivo uma existência inteira preocupado com as coisas materiais, sem preocupar com as coisas espirituais. Não olho para o céu, não vejo que existem estrelas, não me questiono sobre isso. Vejo o bebê nascer, não me questiono. Vejo a vida que vive em meu redor, não questiono. Olho as diferenças sociais, nada faz eu me questionar. Eu vivo somente a vida material. Aí eu desencarno, faço outra existência, e assim eu vivo existências afora, sem perceber a majestade daquilo que é o mais importante, que é a vida espiritual. Somente quando nós descobrirmos a importância das questões morais para nós, é que poderemos dizer que começamos a entender a vida. Antes disso, ainda somos crianças espirituais, analfabetos, tateando no escuro, querendo entender aquilo que ainda não somos capazes de compreender. É por isso que é tão importante que a gente consiga fazer esse processo de transformação moral. Nós precisamos fazer a transformação moral para que a gente vença essa nossa imperfeição. A transformação moral é exatamente essa redescoberta dos objetivos da vida. Eu dizer, gente, eu não posso mais ter isso. Só que para que eu tenha essa compreensão, eu preciso estar com clareza de que isso não me satisfaz mais. Eu não me sinto mais feliz fazendo isso. Porque enquanto o mal nos atrai, é complicado você dizer, eu quero mudar se o mal ainda me chama. A gente precisa dizer, eu preciso mudar. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque o autoconhecimento me dá a condição de saber quem eu sou. Ou o que eu sou. Enquanto eu não sei o que eu sou, enquanto eu não sei que eu sou um espírito, eu não consigo mudar. Eu só vou mudar quando eu souber que eu sou um espírito. Se eu achar que eu sou corpo, eu tenho uma leitura. Mas se eu souber que eu estou aqui de passagem, atrás da felicidade, eu tenho mais força para poder vencer. Vai tropeçar, vai cair? Vai tropeçar, vai cair, muitas vezes. Mas é preciso ter essa ideia, sem perda de vistas, de que a gente precisa fazer a nossa autotransformação. Esse processo de transformação moral, ele não ocorre instantaneamente. Ele possui, na verdade, 6 etapas. 6. Não é simples mudar. A primeira fase da transformação moral é o despertar da consciência. Enquanto o despertar da consciência não vem, você pode até seguir uma determinada receita de conduta, mas o coração não está convencido. O despertar da consciência é quando você diz, eu não me suporto mais. Eu preciso, isso aqui não aguento mais ser assim. Me faz mal ser assim. Eu começo a perceber que isso não é bom. Eu quero coisa melhor para mim. Eu não me sinto feliz do jeito que eu sou. Quando esse momento de autodespertar vem para nós, vai começar o processo de transformação moral. Mas o primeiro é o despertar da consciência. Onde está ele dentro do Evangelho? É quando o filho pródigo diz assim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Então, esse propósito, essa tomada de consciência, esse momento em que nós paramos, eu não posso mais ser assim. É isso que é o importante. Enquanto isso não acontecer, a gente vai vendo no automatismo. Eu posso até estar dentro da religião, vestindo uma veste sacerdotal, mas eu preciso sentir. Esse despertar da consciência é uma experiência singular com Deus. Se eu não tiver esse momento
desse momento, dessa experiência com Deus, não vai para frente. É aquilo que as pessoas dizem, olha, eu tive uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus é exatamente o despertar da consciência. Algo veio e mexeu dentro de mim. Religião é excelente para fazer isso. Mas às vezes a gente está dentro da religião e não está fazendo. Despertar da consciência é o acordar do Espírito para dizer, eu não quero mais isso para mim. Eu quero um novo caminho. Essa é a primeira fase. A segunda fase da transformação moral, que é a que vem depois que eu desperto, o despertar ainda não é pleno, é a vontade de querer ser diferente. É o desconforto com a situação que eu estou. Aí vem a segunda. A segunda, essa sim, é o autoconhecimento. Agora é que eu vou me autoconhecer. Porque depois que eu faço o despertar, a segunda etapa é essa. Autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? É eu não querer mais trilhar pelo caminho onde eu estava. É eu querer encontrar alternativas diferentes, porque aquilo não está mais me satisfazendo. Só que para isso eu preciso me perceber, eu preciso me observar. Para saber por que aquilo acontece comigo, se eu tenho que mudar em alguma coisa, o que eu tenho que mudar, o que está me incomodando. Eu começo a me utilizar como objeto de estudo. Eu fico me vendo, aí quando eu me aborreço, eu digo, eita, me aborreci, ó. Preciso refazer o que eu fiz. E aí você volta e desfaz. Em casa, por exemplo, você discute e trata mal alguém, depois, me excedi. Aí você volta, pede desculpa, ou às vezes... Quando é homem, né, que tem dificuldade de pedir desculpa, vai e diz assim, você quer que eu ajude você a lavar a louça? Que é a maneira que o homem tem de dizer, me desculpa da bobagem que eu fiz. Então ele vai tentar, mas isso é um bom progresso, é um sinal de que a pessoa está querendo voltar pelos seus caminhos. Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o autoconhecimento, a gente pode encontrar várias estratégias que são apresentadas ali, como ferramentas para promover o autoconhecimento. Se nós reunirmos o que tem naquela questão com o que está esparso em outras publicações espíritas, dá para a gente descobrir 7 estratégias de autoconhecimento. Como que eu faço para me autoconhecer? 7 ferramentas. Primeira delas seria uma 2.1, por exemplo. A gente repassa o nosso dia. O que é repassar o dia? Antes de dormir, a gente deita e diz, deixa eu ver o que foi que eu fiz hoje. Eu machuquei alguém? Eu feri alguém? Eu fiz alguma coisa? Aí você repassa seu dia. Eu fiz isso, depois eu fiz assim, fiz isso. Aí você vai vendo o que você fez para procurar identificar se aquilo que você está fazendo se machucou alguma pessoa. Se o que você fez machucou alguém, então você diz, olha, eu machuquei uma pessoa bem aqui, preciso pedir desculpa. Isso aqui eu não posso fazer. Então, Santo Agostinho falava, ele repassava o dia dele antes de dormir para ver se tinha feito tudo certo. Essa é a primeira estratégia. Estratégia número 2 de autoconhecimento. Verificar se alguém tem alguma coisa contra você. Analise se alguém tem alguma coisa contra você. Alguém tem algo contra mim? Alguém tem raiva de mim? Alguém está chateado comigo? Alguém tem algo para dizer a mim daquilo que eu deixei de fazer? Se alguém tem algo contra mim, então eu começo a me perceber, olha, eu fiz isso e fulano está magoado comigo. Tem vezes que a gente encontra pessoas que dizem assim, olha, eu nunca te agradeci pelo que você me fez, uma vez você fez isso, assim, assim, e você nem sabe que você fez o bem para aquela pessoa, você nem percebeu que fez o bem. Da mesma maneira que a gente pode fazer o bem e não perceber, você pode fazer o mal e não saber que está fazendo. Então a gente às vezes machuca e não sabe. Tinha um rabino chamado Hillel, 200 anos antes de Jesus. Ele tinha uma série de regrinhas legais. Uma deles era assim, quando chegar em qualquer ambiente, cumprimente todas as pessoas. E quando cumprimentá-las, dê um sorriso ao cumprimentar a cada uma delas. Então você cumprimenta a pessoa, sorriso, cumprimenta a outra. Então essa é uma estratégia que Hillel oferecia para a gente. 200 anos antes do nascimento de Jesus. Alguém tem algo contra mim? Eu tratei alguém mal? Às vezes a gente passa no corredor, não fala com uma pessoa. Então, às vezes, fica prestando atenção. Presta atenção nas coisas que você está fazendo. Se alguém tem algo contra você. Estratégia número 3.
Fazer um processo de observação de quando é que você se aborrece. Assim, eu me aborreço. Me aborreci hoje. Então, por que foi que eu me aborreci? Então, é você identificar por que eu me desequilibro. O que é que faz eu me desequilibrar? É porque a pessoa falou tal palavra. Quando falou isso, parece que nasceu um furacão dentro de mim. Descobrir quais são o que é que me aborrece, o que é que me tira do prumo, o que é que me tira do meu eixo, o que é que provoca em mim os gatilhos do meu homem velho. Começasse a observar, disse, nossa, eu teve uma hora lá na loja, eu fui comprar um negócio, me aborreci, não sei, aí, mas por que foi que eu me aborreci? O que foi que o cara disse? Aí, é porque o cara falou tal coisa, então é bem aqui que eu me aborreço, eu tenho que descobrir o que é que me faz perder a minha lucidez. Então analisa, se eu me desequilibrei, às vezes a gente faz durante o dia isso, nossa, me desequilibrei, aí começa a pensar, onde foi que surgiu esse desequilíbrio? Onde foi que eu passei do ponto? Que foi que me fez eu sair do meu eixo? Aí, eu não posso entrar nesse tipo de situação que eu me desequilibro, eu me irrito, me aborreço, eu agrido, entendeu? Aí eu começo a me conhecer por aí. Estratégia número 4 para se autoconhecer. Você tem dúvida se o que você fez é certo ou se o que você fez é errado? Então faça o seguinte, tire você da cena e coloque outra pessoa no seu lugar e veja outra pessoa fazendo o que você fez. Você aprovaria o que ela fez? Se você não aprovar o que ela fez, é um indicativo de que não era bom. Às vezes a gente é muito benevolente conosco, então tire e pense que alguém está fazendo o que você fazia. Essa é a nossa 4ª estratégia de autoconhecimento, que é a 2ª etapa do processo de transformação moral. 5ª ferramenta para saber se a gente está fazendo certo ou errado. Pegue a sua ação e generalize. Imagine o mundo inteiro fazendo o que você faz. Não estou fazendo mal a ninguém só porque eu acordo meio-dia, me levanto, como, volto para dormir. Não estou fazendo nada demais. Então imagine o mundo inteiro fazendo assim. Dormindo até meio-dia, acorda, vai na mesa, come, larga o prato, volta para dormir. Se todo mundo fizer o que você faz, o mundo vai ficar melhor ou pior? Então, se a minha ação, quando generalizada, ela gera dor, ela não é boa. Então, a generalização do que fazemos, todos fazendo o que eu faço, é a 5ª ferramenta que eu tenho para saber se eu estou no caminho correto ou não. 6ª ferramenta para saber se eu estou certo ou errado. Pergunte para você mesmo. O que você faz? Preserva a vida ou conspira contra a vida? Se o que eu faço é a favor da vida, então é o bem. Então tá bom. Se o que eu faço é contra a vida, então não é bom. Então, veja como é complexo isso. Eu digo, eu sou a favor da vida, portanto eu sou contra o aborto. Beleza. Mas eu sou contra o aborto, mas eu ataco as mulheres que fizeram aborto. Eu publico coisas humilhando essas mulheres, atacando essas pessoas. Então eu sou contra a vida também. Porque essas mulheres também são vida. Elas também precisam de acolhimento. Às vezes elas são mais vítimas do que a gente imagina. Então, quando a gente é a favor da vida, é a vida em todos os aspectos. Eu sou a favor da vida, então eu não quero que assassine, mas eu também sou em defesa daquele que é o assassino. Eu sou em defesa, inclusive, daquele que quer promover a pena de morte. Eu saio até em defesa do que quer promover o aborto, porque ele também é vida. Então, é ver vida em todos os aspectos. Mas se eu ataco, se eu agrido, se eu ofendo, se eu vou para redes sociais, falo mal dos outros, eu estou contra a vida. Então, é um sinalizador de que eu não estou na tarefa do bem. E a última das estratégias para a gente poder ver se a gente está certo ou errado, a gente pega aquilo que a gente fez e coloca Jesus no nosso lugar e pergunta, como ele agiria se isso acontecesse? Se a nossa ação parece com a dele, nós estamos no caminho certo. Mas se aquilo que a gente está fazendo não se parece com a conduta que Jesus tomaria, nós precisamos rever o nosso conceito. Então, se autoconhecer é exatamente partir para esse período de análise do próprio eu. Então veja que isso ainda não é mudar,
Isso só é se conhecer. Nesse processo de autoconhecimento, está fundamentalmente saber que eu sou uma alma imortal. Se eu não souber que eu sou uma alma imortal, eu não mudo, porque eu vou achar que eu sou corpo. Então eu preciso saber que eu sou um espírito para que eu consiga ter essa leitura mais dilatada da nossa percepção. O risco do processo de autoconhecimento é que nem sempre ele nos leva para a transformação moral. Um risco que existe, que é perigoso do autoconhecimento, é ele promover a cristalização do nosso ego. Dizer, eu sou errado mesmo, eu sou um monstro mesmo, e eu vou assumir que eu sou errado, e acabou. E a pessoa se autoconhece e se defende, querendo ser assim para o resto da vida. É péssimo. A gente tem que se conhecer para se transformar, e não para se cristalizar. E um segundo risco do autoconhecimento é a implosão do ego, que é quando você descobre que você tem erros e você implode. Não podemos fazer isso. Deus não abandona seus filhos. Por mais que a gente erre diversas vezes, o amor de Deus nunca desiste de nós. Então a gente precisa saber que as nossas vidas, elas estão fundamentalmente relacionadas com um grande propósito, que é oferecer a nós felicidade. E Deus sabe que nesse caminho para a felicidade tem tropeços, mas a mão nunca deixará de estar estendida. Nós temos que aproveitar isso a nosso benefício, porque Deus não vai passar pelo sofrimento, que vai passar em nós. Então, se eu não pego essa mão e saio do buraco que eu estou, sou eu que sofro. Então, eu posso encurtar o meu sofrimento pelo meu processo de mudança. Então, para que eu alcance a minha transformação moral, para alcançar a felicidade, o objetivo da vida, eu passo por uma primeira etapa, que é o despertar da consciência. Eu passo por uma segunda etapa, que é o autoconhecimento. E passo por uma terceira etapa fundamental, que é o processo de autoaceitação. Ah, se eu não tiver a autoaceitação. Ah, se eu não acolher a mim mesmo. Ah, se eu não cuidar do meu eu frágil. Ah, e se eu não for capaz de olhar para mim no espelho e dizer, eu aceito você como você é. Se eu não sou capaz de me amar com as minhas fragilidades, eu não consigo mudar. Eu preciso aceitar que eu erro, eu preciso aceitar que eu sou frágil, mas eu preciso aceitar que eu também sou forte e que eu sou capaz de mudar, que Deus não vai me abandonar e eu tenho que me acolher, me aceitar com as minhas feridas, com os meus machucados, com as minhas imperfeições, porque se eu não aceitar que eu sou assim, eu vou querer ser puro e perfeito, eu vou vestir uma capa de santo que eu não tenho, e mais na frente eu vou sofrer tanto, porque eu vou descobrir que eu não sou a pessoa que eu pensei que eu fosse. Então, acolha você, aceite que você erre, aceita eu erro, eu sou imperfeito, eu preciso de ajuda, eu sou um pobre de espírito, mas eu sou capaz de alcançar o reino dos céus, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Te acolhe, te aceita, para que você possa efetivamente fazer a mudança que você tem para fazer. Processo de autoaceitação, de autoacolhimento, é essencial para que a gente possa mudar. Se eu não fizer isso, se não fizer o encontro meu com o meu próprio passado, ou o meu encontro meu com o meu eu mais profundo, a gente não consegue caminhar. A gente põe um pano preto para o passado, um pano preto para o meu eu interior, aí não consegue mudar com muita facilidade. Se eu fizer o meu processo de autoaceitação, eu passo para a próxima das fases, a quarta fase. Essa é o que é o objetivo, é a mudança interior. É aí que você vai mudar. Porque só depois que eu me acolho, que eu me aceito, é que eu posso mudar. Então, a quarta das fases é a mudança interior. Aí eu consigo, não, eu já fiz isso, eu era assim, tá, mas agora estou vencendo, estou lutando, eu estou mudando. Aí eu consigo mudar, porque eu já despertei, eu sei o que eu quero, eu já me conheci, já me aceitei, agora eu estou pronto para mudar. Essa mudança vai levando a outras mudanças, a outras transformações. No livro Jesus e a Atualidade, o primeiro capítulo dessa obra é exatamente esse despertar da mudança interior. Eu faço uma mudança, nossa, me sinto tão bem, quero mudar mais.
para ficar mais feliz. Aí eu mudo outro local. Nossa, gostoso, mudei. A gente vai aprendendo que mudar nos traz felicidade. E aí vai de mudança em mudança, mudança em mudança, a nossa vida vai se transformando e você vai sentindo cada vez mais prazer em ser diferente do que você era. E aí você alcança a quinta dessas fases. A quinta fase que está longe da gente atingir chama-se iluminação. É quando a gente se liberta das nossas imperfeições. É quando o homem vence as suas dificuldades. É quando a alma tornou-se luz. Brilhe a vossa luz, que a gente vence a pequenez e se descobre pleno. Descobre capaz de promover a felicidade dos outros e a nossa. E isso é fantástico, porque você percebe que você venceu as dificuldades que tinha. Mas eu disse que eram 6 fases, está faltando uma. É porque nós vivemos dentro de determinados conceitos que o Buda chamava de mandalas. Nós vivemos dentro de mandalas, dentro de círculos de conhecimento. Iluminar-se é quebrar o círculo. É romper a mandala. Eu tinha uma concepção de mundo mesquinha, eu achava que eu tinha que perseguir os outros, tinha que odiar. Aí eu digo, não é assim. Eu descobri que não é desse jeito, aí eu rompo essa mandala, eu quebro, eu me liberto, eu me ilumino, aí eu me torno uma alma livre. Porque eu estava preso na mandala, eu me liberto, sou agora uma alma livre. Vou viver na condição de alma iluminada e livre por muito tempo. Até eu descobrir que eu estou preso em outra mandala, só que maior do que a primeira. Vou descobrir que mesmo que eu tenha alcançado a iluminação, o caminhar da evolução é infinito. Liberto-me de uma mandala, estou preso em outra maior. Liberto-me de outra mandala, fico preso numa outra maior, indefinidamente. E é nesse grande mecanismo de crescimento que nós seguimos até os confins dos tempos, numa evolução infinita para alcançar uma felicidade sempre relativa, porque não existe da nossa parte o término da evolução. A evolução, ela é permanente. E por conta disso, o objetivo da vida é oferecer felicidade e mais felicidade e mais felicidade. Esse é o propósito de todas as coisas. Nós não estamos abandonados. Existe uma mão majestosa tomando conta de todos nós. E o amor de Deus reúne a todos os seus filhos. A terra é mais uma escola bendita de aprendizado. E nós, seus alunos, alguns mais rebeldes, outros menos, no grande propósito de aprendermos o caminho do amor para sermos verdadeiramente felizes. Bom, Jorge, nós temos aqui várias perguntas, algumas delas já sumiram do chat, mas eu tirei foto aqui para não perder, porque senão eu sei quando começa a correr aqui o chat. A primeira dela é do nosso amigo Fábio Eleres, lá de Belém, Pará, do nosso grupo Dúvidas Espíritas. Amigo, você observa o nosso crescimento linear, mas não seria exponencial? Digo, daqui 1000 anos seremos muito mais evoluídos do que hoje, comparado a 1000 anos, não? Abraço. Podemos evoluir mais rápido ou não. Estacionar em todos os aspectos não conseguimos, porque pelo menos um aspecto a gente desenvolve. Mas não dá para a gente dizer que a evolução tem a mesma velocidade. Tem pessoas que avançam com mais velocidade em uma única existência. Tem outros que, mesmo tendo muita potencialidade, avançam pouco, acabam fazendo um pouco progresso com o tempo que a vida lhes concede para que eles possam aproveitar. Então, depende muito de cada indivíduo. A outra pergunta é da Calita. Acho que a pronúncia é essa, Calita Carneiro. Jorge, você não acha que o objetivo da vida é o mesmo que o objetivo do espírito? Reencarnar para evoluir? Na verdade, a reencarnação é um método, mas o objetivo é o destino, né? Então, o caminho é a reencarnação, mas o objetivo é a felicidade. Quando eu alcanço a felicidade, eu não preciso mais reencarnar. Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A vida eterna não precisa voltar mais. Aí, o que é para fazer para alcançar a vida eterna?
Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmos. Amar. Então, o caminho para a evolução é a reencarnação, mas o destino da jornada é a felicidade. Perfeito. A Maria Aili, a nossa amiga, ela é conchalense, mas está lá em Jaciara. E ela faz a pergunta seguinte: as pessoas que desencarnaram precocemente teriam prejuízo no processo evolutivo? Digo isso porque na infância e juventude, comumente, não nos debruçamos sobre a religiosidade. Não necessariamente, né? Porque existem algumas pessoas que, mesmo sendo indivíduos bastante jovens, têm um comprometimento muito forte com a questão espiritual. O judaísmo chama isso de Brit Zahav, aliança de ouro. É quando jovem, você tem uma vida espiritualizada. Então, nós temos muitas pessoas que têm essa característica, que apesar de jovens, possuem um chamamento muito forte na questão espiritual. E já outros que não têm. Então, o tempo de vida na Terra nem sempre está muito relacionado com essa questão de conexão. Mas o que você fala faz muito sentido no seguinte sentido. Faz sentido por quê? Porque muitas vezes as pessoas mais jovens são mais desinteressadas pelas questões espirituais. E aí, desencarnar mais cedo poderia dar essa visão. Mas, às vezes, os espíritos que têm vida curta são exatamente aqueles que já são bem mais evoluídos e que não precisariam mais de tantas experiências na Terra. Às vezes, temos espíritos que vêm, passam 1 ano, 2 anos, almas incríveis que vêm para reunir o grupo familiar, promover a integração da família, cumprida a missão, retorna para o mundo dos espíritos. Então, pessoas de existência curta, às vezes são espíritos extremamente geniais. Cristo, segundo se crê, teria desencarnado aos 33 anos. Um menino. Menino. Comparado com o tempo de vida hoje, né? A média... Nada. Cleia Castro, não é uma pergunta, na verdade, é um comentário, mas interessante. Quando amamos, quando somos desinteressados, quando perdoamos ou quando somos mansos, nos chamam de bobos, fracos, dependentes. Vencer o mundo não é fácil. É verdade, né? E a gente tem que... O grande objetivo aí, Cleia, é achar o equilíbrio dessas coisas. Você que gosta da história do Malaquias, a história do Malaquias tem muito a ver com isso aí. E você mudar e ser interpretado como se você tivesse ficado bobo. Então, encontrar o caminho do meio, que é o caminho da sabedoria, como o Buda propunha, é difícil. Você vê que quando Jesus dizia, o que te fez numa face oferece também a outra, há pessoas que dizem, então quando bate de um lado tem que virar o outro lado para a pessoa bater. Mas ele deu exemplo de como faz. Ele estava na casa de Herodes, e Herodes fazendo perguntas para ele, ele não respondeu as perguntas, o soldado veio e deu um tapa no rosto do Cristo. Era o grande momento para ver ele virar o outro lado, para o soldado bater do outro lado. Ele virou-se para o soldado e disse, se eu te fiz algum mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Autoconhecimento. Estou querendo saber se eu machuquei alguém. Se eu te fiz algum mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Se eu não te fiz mal algum, por que tu me bates? Está dando chance para o outro também se autoconhecer. Então, esse é dar a outra face. Então, o Cristo, ele mostra exatamente como é que faz. Você é bom, mas você não é subserviente, porque subserviência não é virtude. Humildade é virtude. Então, você tem orgulho de um lado, subserviência do outro. No centro está a virtude, que é a humildade. Ser subserviente, que todo mundo pisa, esmaga, não é virtude. Virtude é ser humilde. Então, você tem razão, Cleia. É difícil, muito difícil, mas é o exercício que a gente tem para viver. E vale a pena, né? Tem 2 perguntas que eu perdi aqui no chat e não fiz a foto, da Denise. Peço desculpas para ela. E também do Salatier. Então, peço desculpa para esses 2, mas eu não consegui nem fazer a foto. Peça para eles fazerem a pergunta de novo. Mande de novo. Mas a Marlene Rosa pergunta, Jorge, como elucidar a questão
de que ser feliz não é somente ficar livre dos problemas, ela é de Uberlândia. Ah, porque a felicidade ela está dentro de nós, não está do lado de fora. A gente muitas vezes assim, eu queria tanto morrer para acabar com esses problemas. Não vai mudar, porque é um estado de alma. Estar em paz consigo mesmo não é ficar livre de problemas. Jesus está cheio de problema. Tomar conta de um planeta com o jeito que está hoje, está complicado pra caramba. Então tem muitas coisas, mas ele sabe que isso faz parte do processo evolutivo. Se eu não me engano, é a questão 976 de O Livro dos Espíritos, a questão que diz que os espíritos superiores são felizes, apesar do sofrimento nosso, porque eles sabem que esse sofrimento tem um objetivo educacional, e que vai passar, ele é temporário, ele não é um sofrimento que vai ser eterno, e ele é motivado por uma ação que a gente tomou e que vai ter a consequência para que a gente se reeduque. Então, eles trabalham, mas eles ficam como? Felizes? Não, eles trabalham para que os maus se tornem bons. Mas eles não se angustiam, porque eles sabem que isso faz parte do processo evolutivo. Eles vão atuar, tanto quanto lhes seja possível, na melhoria de todos, sabendo que isso faz parte do nosso natural processo de evolução. A Denise era essa aqui, a Denise. Ah, essa é. Oh, Denise Balode. Jorge, já temos a capacidade de amar? Somos ainda tão egoístas? Tudo ainda fundado no interesse. É verdade, Denise. A gente tem muito egoísmo e a gente vai andar devagarinho. A gente vai ter um egoísmo, depois a gente vai avançar para gostar da família, depois a gente vai começar a ter um desenvolvimento de gostar da nossa comunidade. E a gente diz assim, olha, teve uma enchente, morreu um monte de gente, aí aparece as cenas no jornal, do rio transbordando, aquele monte de gente indo embora. Aí, meu Deus, onde foi isso, pelo amor de Deus? Foi na China. Ai, graças a Deus. Quer dizer, se foi lá, não tem problema, porque é chinês, não tem problema se morrer, porque tem muito. É um sinal de que a nossa leitura ainda não se estende, mas se foi em Conchal, meu Deus, foi em Conchal. Aí a pessoa fica apavorada. Mas a gente vai ampliando progressivamente isso na direção do chamado amor universal. O egoísmo é um ponto básico, nós estamos ainda, muitas vezes, ainda no egoísmo. Outros já conseguiram avançar, já amam a família, deixa de comer para dar para um filho, deixa de fazer uma coisa para dividir com alguém, da família, mas não divide com o outro, mas só com os seus. Está num processo de crescimento. É o nosso ritmo, cada um numa dinâmica diferente. Isso mesmo. Jorge, a Celi Marjane, ela pede para que você explique novamente a quarta fase, que é a da evolução moral. Não, a quarta fase é da transformação, né? Tá. A primeira fase é o despertar da consciência. A segunda fase é o autoconhecimento. A terceira fase é a autoaceitação. Você se autoaceitar. A quarta é a mudança, é o mudar de hábito. Eu fazia assim, agora não vou fazer mais. É a tomada de decisão prática na qual você deixa uma conduta para fazer outra. Antes você estava só se conhecendo, se entendendo, se refletindo, mas de prático você não tinha ainda. Por exemplo, eu tenho um péssimo hábito, falar mal dos outros. Aí eu disse, puxa, não posso falar mal, não está certo, mas isso está muito errado. Aí é o despertar da consciência. Aí vem o autoconhecimento. Quando é que eu falo mal? É quando esse tipo de história eu gosto de ficar esticando, eu gosto de ficar contando, eu gosto de ir para o WhatsApp para contar o que eu sei, a minha boca não segura, meu dedo não segura, então eu preciso me autoconhecer. Aí é a segunda fase. A autoaceitação é você dizer, eu realmente cometo isso, eu realmente sou maledicente, eu não posso ficar assim, eu sou mesmo desse jeito, eu tenho que me aceitar como eu sou. E agora eu vou mudar. A quarta fase é quando eu digo, não vou mais falar mal dos outros. Agora eu já me conheço, já sei por que isso acontece, como eu posso me proteger de mim mesmo, sei que eu não quero isso para mim, vou mudar. Aí é a hora que eu mudo naquele defeito. Qual seria? A maledicência, mas eu tenho um monte ainda. Então, a iluminação só vai chegar, que é a quinta fase, quando eu mudar numa série de áreas. Por enquanto, eu estou falando só de maledicência. Então, é uma mudança interior, uma transformação num único ponto. Aí é a mudança interior. E haja área para a gente mudar, né?
Meu Deus. Temos que nos pôr a caminho, né? A última, Jorge. A última que vai dar tempo de fazer, porque tem muitas outras aqui. Eita. Maritânia Tui. Jorge, somos espíritos ainda imperfeitos e ignorantes, mas já fomos muito mais perversos e cruéis na época de Jesus? Sim. Era um período em que não existia direitos humanos, se escravizava pessoas, se comprava pessoas, se dispunha sobre a vida de uma maneira muito cruel. Hoje, com todos os defeitos que a gente tem, existe uma lei. Você pode até ter vontade de fazer, mas a lei não deixa. Ou seja, já há uma consciência coletiva de que isso não é correto. Isso é um sinal de progresso. Temos ainda imperfeições? Demais, muitas. Se a lei às vezes não fica clara, a gente avança por dentro da lei e ataca e agride pessoas. E às vezes, a gente quando está mais maduro, mesmo tendo uma legislação favorável, a gente não vou fazer, que isso não é bom. É um sinal de progresso, mas é muito lento o progresso nosso, é bem devagarinho. Na parte intelectual, a gente avança bem mais depressa. Na parte moral, nós temos muita dificuldade para avançar. Mas você tem razão, na época do Cristo, éramos bem piores do que somos hoje. Enfim, muita gente mesmo. Muita gratidão a todos e uma gratidão especial a você, Jorge, por mais essa oportunidade que você nos ofereceu. Peço que você, então, faça a prece para a gente, por favor, e suas últimas palavras e a prece, para a gente encerrar. Pode ser? As minhas últimas palavras, minhas últimas palavras. Assim, gostaria só de refletir sobre o fato desse investimento ter sido feito, né? Esse trabalho das religiões ao longo da história da humanidade é um grande investimento para que a gente desperte e a gente consegue ser indiferente. Eu acho tão impressionante a capacidade do ser humano de ser arredio ao processo de aprendizagem. Coisa incrível. Mas são muito difíceis, são bem difíceis. Então, que a gente reflita sobre isso. O Espiritismo veio para nós para ser uma oportunidade imensa de despertamento, para acordar as nossas almas. Que a gente corresponda a tudo isso. Tá certo? Vamos orar? Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, deita as tuas bênçãos de paz sobre os nossos corações aflitos. Reconhecemos, Senhor, a imensidão das nossas imperfeições e a fragilidade enorme que trazemos dentro das nossas almas. Somos espíritos frágeis. Somos almas que ainda trazemos dentro de nós profundos desequilíbrios, profundas dores, que nos impedem de conseguirmos efetivamente caminhar como gostaríamos. Nós já sabemos, Senhor, nós já identificamos qual é o caminho que temos para seguir. Já somos capazes de falar sobre ele, de identificar a rota mais exata, mas os nossos passos têm dificuldade de se realizarem. Temos dificuldade até mesmo de nos colocarmos de pé diante de Ti, em virtude dos múltiplos desajustes que trazemos dentro de nós. As nossas carências profundas nos arrastaram por caminhos tão sombrios, tão amargos, que muitas vezes algemas muito pesadas foram colocadas por nós próprios, nos nossos próprios pés, dificultando a nossa marcha. Andamos durante muito tempo na escuridão, sem sabermos o caminho que tínhamos para seguir. Os nossos passos trôpegos, amarrados pelas correntes que criamos para nós próprios, nos conduziu a experiências amargas, de muitas dores e muitos soluços, de muitas tristezas, em que nossas mãos mancharam-se de sangue e nossos corações endurecidos trilharam rotas que nunca imaginamos que iríamos seguir.
Hoje, Senhor, iluminados pelo conhecimento que o Espiritismo nos concede e esclarecidos por aquilo que a mensagem de Teu Filho Jesus nos oferece, estamos num momento novo das nossas vidas. Temos atualmente os recursos necessários, porque temos em Jesus o nosso grande objetivo e temos no Espiritismo a nossa bússola para nos guiar pelos caminhos a fim de que atinjamos a meta. Ele é a luz do mundo que iluminou também as nossas vidas. Deixa-nos assim, Senhor, estarmos cada vez mais conscientes do que representa essa mensagem dentro de nós, para que aproveitemos as lições extraordinárias que elas representam e o poder que elas possuem de transformar verdadeiramente as nossas vidas. Concede-nos, portanto, a lucidez que ainda nos falta para que façamos as opções corretas no término de existência que ainda possuímos. Orienta-nos, Senhor, para que as nossas lágrimas e o nosso suor no bem hajam como se fossem ácidos a destruírem as algemas que nós criamos para nós próprios. Que os nossos esforços, que o nosso suor do bem e as nossas lágrimas de renovação sejam capazes de dissolver essas correntes pesadas que impedem os nossos pés de trilhar. Que saibamos aproveitar essas oportunidades que Tu nos concedes, dentro do nosso mundo íntimo e dentro do nosso espaço doméstico, para que saibamos ler com os olhos do Espírito todas as lições que Tu nos endereças. Ajuda-nos a não perdermos mais tempo. Ajuda-nos a sabermos aproveitar as lições que se escondem atrás de cada relação familiar que nós mantemos. Dá-nos assim a lucidez, Senhor, de entendermos que somos almas imortais a caminho da felicidade. Que Tu és o grande destino das nossas vidas e que a felicidade nos aguarda, tanto quanto mais nos identificarmos com a Tua lei. Por todas as lições que Tu foste capaz de insistir que aprendêssemos, nós só temos a Te agradecer. Só temos a Te dizer muito obrigado pelo investimento que Tu fizeste e continuas fazendo em nós. Ajuda-nos a corresponder a tudo isso, Senhor. A sermos almas identificadas com os propósitos superiores da vida. E assim, tornarmos, enfim, contados entre aqueles que Te servem e que Te obedecem. Que os nossos corações, a partir do conhecimento que Tu nos concedes, possam finalmente se engrandecer, as nossas mãos possam se limpar, os nossos passos possam ser cada vez mais rápidos e os nossos corações plenos de Ti sejam capazes de se identificar com a felicidade que Tu queres nos oferecer. Recebe, Senhor, a nossa profunda gratidão por tudo que Tu nos concedes e que as nossas reflexões dessa noite nos ajudem a mergulhar no fundo do nosso eu, para amanhã acordarmos melhores do que somos hoje e mais resolutos a vencermos as nossas dificuldades. Estejas conosco, Senhor. Abençoa-nos e concede-nos cada vez mais a compreensão de que Tu nos amas, que Tu não nos condenas, mas queres o nosso progresso. Estejas conosco, Senhor, e concede-nos a Tua paz. Que assim seja. Obrigado, Jorge. Que o objetivo das nossas vidas estejam cada vez mais alinhados com o objetivo de Deus para as nossas vidas. Gratidão enorme a você, a todos os amigos, aos amigos parceiros da retransmissão, e
que nós possamos estar juntos em muitas e muitas outras oportunidades, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, Jorge. Beijo a todos. Fiquem com Deus.